A mulher que se abandonou por amor, ela não percebeu quando começou. Quase ninguém percebe. O abandono de si mesma raramente acontece de forma clara ou repentina. Ele não chega como uma decisão consciente, nem como um evento marcante que a pessoa consegue apontar com precisão. Na maioria das vezes, ele se instala devagar, em silêncio, em pequenas escolhas feitas todos os dias, quase sempre justificadas pelo amor, pela esperança e pelo desejo profundo de que tudo desse certo no final. Ela só queria que desse certo. Só queria manter a paz. Só queria ser amada sem precisar lutar o tempo todo. Então ela começou a Ficou quando algo dentro dela dizia que era hora de. Ficou quando o seu corpo já estava cansado, mas o coração insistia em tentar mais uma vez. Ficou quando se calar parecia mais fácil do que explicar o que sentia, porque explicar exigia coragem, e coragem naquele momento parecia um luxo que ela não tinha. Sem perceber, ela começou a se afastar de si mesma. Talvez você se reconheça nessa história. Talvez você também tenha sido em algum momento da sua vida, uma mulher com sonhos claros, ideias próprias e uma sensação íntima de quem você era. Uma mulher que se sentia viva dentro do próprio corpo, que confiava na própria intuição, que tinha energia, desejo e brilho no olhar, mas, em nome do amor, algo foi mudando. Você começou a se adaptar demais. Começou a se ajustar demais, começou a medir palavras, a pensar duas vezes, antes de dizer o que sentia, a engolir incômodos pequenos, que com o tempo foram se acumulando até se tornarem grandes demais para ignorar. Não porque alguém te obrigou, mas porque em algum lugar da sua história você aprendeu que amar era ceder. Que ser amada era não exigir demais. Que manter alguém por perto exigia abrir mão de partes suas. Desde cedo, muitas mulheres aprendem que ser boa é agradar, que ser escolhida é não dar trabalho, que ser amada é ser compreensível o tempo todo, mesmo quando isso custa a própria saúde emocional. Aprendem que o amor precisa ser sustentado pelo esforço feminino, pela paciência feminina, pelo silêncio feminino. E assim, ela se tornou tudo para todos. A mulher forte, a mulher que entende, a mulher que aguenta, a mulher que acolhe, perdoa, perá e insiste, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando machuca. O mais doloroso de tudo é perceber que, na maioria das vezes, ninguém pediu explicitamente que ela se abandonasse. Ninguém disse com todas as letras que ela precisava se anular, se calar ou se diminuir. Ela fez isso sozinha, acreditando que aquele era o preço do amor, que aquele era o caminho para ser escolhida, para não ficar sozinha, para não perder. Ela teve medo de ir embora, medo de decepcionar, medo de ser vista como exagerada, sensível demais ou difícil de lidar, medo de descobrir quem ela seria sem aquela relação. Então ela começou a trocar limites por migalhas, trocar intuição por esperança, trocar verdade por expectativa. E pouco a pouco passou a viver uma vida que já não parecia mais sua. O corpo foi o primeiro a sentir um cansaço que não passa, mesmo depois de uma noite inteira de sono, dores que aparecem sem explicação clara, uma ansiedade constante, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado, uma tristeza silenciosa que surge do nada e vai embora sem avisar, deixando apenas um peso difícil de nomear. Mas ela continuou, porque mulheres como ela aprendem a funcionar mesmo quebradas. Aprendem a sorrir enquanto estão exaustas. Aprendem a cuidar de todo mundo enquanto ignoram os próprios sinais de esgotamento. Aprendem a seguir em frente mesmo, quando tudo dentro pede pausa. Ela se tornou especialista em cuidar, resolve problemas, sustenta emocionalmente, escuta, aconselha, acolhe, está sempre disponível, sempre presente,
sempre tentando consertar o que não foi ela quem quebrou. Mas quando precisa de colo, não sabe pedir. Quando precisa parar, se culpa. Quando precisa ir embora, sente que está falhando, como se escolher a si mesma fosse um ato de egoísmo. Até que um dia ela se olha no espelho e não se reconhece mais, o brilho no olhar já não é o mesmo, o sorriso aparece menos, o corpo parece mais pesado, o coração está cansado de esperar ser escolhido, cansado de tentar provar valor, ficando onde dói. E surgem perguntas que ela raramente diz em voz alta. Em que momento eu me perdi? Quando foi que eu deixei de importar? Por que amar dói tanto em mim? Essa mulher não é fraca. Ela está exausta. Ela não é carente. Ela foi emocionalmente negligenciada por tempo demais. Ela não ama demais. Ela se abandona demais. Existe uma diferença profunda entre amar e desaparecer, entre se doar e se anular, entre permanecer e se trair. O amor saudável não exige que você se perca para que o outro fique. Não pede que você se cale para evitar conflitos. Não pede que você se diminua para caber na vida de alguém. O amor verdadeiro fortalece, amplia, soma. Ele não apaga quem você é. Quando algo te apaga aos poucos, quando te faz duvidar de si, quando exige que você esteja sempre se ajustando para não incomodar, isso não é amor, é dependência emocional disfarçada de compromisso. E aqui existe uma verdade difícil de encarar, mas profundamente libertadora. Você não foi abandonada. Você se abandonou tentando ser amada. Essa percepção dói porque tira a culpa do outro e coloca a responsabilidade nas suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, ela devolve algo precioso, o poder de mudar. Porque se você se abandonou, você também pode voltar. Voltar a ouvir sua intuição. Voltar a respeitar seus limites. Voltar a se priorizar sem pedir desculpas por existir. Voltar para casa. Voltar para si. O primeiro passo não é ir embora de ninguém. É parar de ir embora de você. Talvez, enquanto você escuta essas palavras, algo dentro de você esteja pedindo mais clareza, não apenas acolhimento emocional, mais direção, um caminho mais organizado para entender por que você se perdeu e como pode se reencontrar sem culpa, sem pressa e sem violência consigo mesma. Por isso, eu deixei na descrição um guia prático criado especialmente para mulheres que se doaram demais e agora sentem que precisam voltar para si. Não é um conteúdo rápido, nem superficial. É um convite para aprofundamento, reflexão e reconstrução interna, feito para ser vivido no seu tempo, com honestidade e cuidado. Você não precisa trovar seu valor ficando onde dói. Não precisa se sacrificar para ser amada. Não precisa suportar o que te machuca para merecer atenção. Você já é valiosa, mesmo que alguém não veja, mesmo que alguém não escolha, mesmo que alguém não fique. A mulher que se abandonou por amor não precisa aprender a amar melhor os outros. Ela precisa aprender a se amar sem culpa, sem medo e sem a sensação constante de que está sendo egoísta por se escolher. Esse processo começa com pequenas decisões. Dizer não quando o corpo pede descanso, se afastar do que adoece, honrar a própria verdade, mesmo tremendo. Escolher a si mesma, mesmo com medo das consequências. Talvez hoje você não consiga mudar tudo de uma vez. E tá tudo bem, mas você pode dar um passo, um limite mais claro, uma conversa honesta, uma decisão interna de não se trair mais. Talvez este vídeo seja apenas o começo, uma porta que se abriu. Mas o reencontro com você mesma não acontece só ouvindo palavras. Ele acontece quando você decide ir mais fundo, com apoio,
com direção e com consciência. Se sentir que precisa de ajuda nesse processo, o guia está na descrição. Não como obrigação, nem como promessa vazia, apenas como um convite sincero para você se escolher com mais presença, verdade e respeito pela própria história. Você não foi criada para desaparecer por amor, você foi criada para viver inteira.